Olá, adorador! Este salmo intitulado Cântico, Salmo de Davi, na verdade é uma compilação de seções de dois outros salmos. Os versículos 1 a 5 foram tomados emprestados do Salmo 57 e os versículos 6 a 13 foram tomados emprestados do Salmo 60. E com eles foi feito um novo salmo. Com certeza, essa repetição não pode ter como objetivo meramente preencher o livro dos Salmos. Deve haver alguma intenção divina no arranjo dessas duas canções antigas em uma nova conexão. Com isso, nós entendemos que a verdade de Deus pode ser adaptada a situações novas e cânticos mais antigos podem se tornar um cântico novo quando novos desafios são superados. As palavras de Davi, por inspiração do Espírito Santo, foram tomadas e aplicadas a um desafio atual. Os inimigos especificados nos versículos 9 a 13 são Moabe, Edom e Filístia. Pode ser que esses velhos inimigos, que haviam sido dominados no início do reinado de Davi, tivessem se levantado outra vez e Israel tivesse de enfrentá-los e derrotá-los novamente. Esse salmo nos mostra que podemos e até devemos usar as palavras das Escrituras como nossas orações e louvores adequados à nossa situação atual. Davi começou cantando sobre a firmeza do seu coração em Deus. Ele estava determinado a dar a Deus o melhor louvor na melhor parte do seu dia. E por isso ele disse: quero acordar o alvorecer, ou despertarei o amanhecer. Davi louvou a Deus por sua grande misericórdia, mas o seu louvor não era exclusivo entre o povo de Israel, era um louvor aberto a todas as nações. O objetivo era que Deus fosse conhecido como Deus vivo e verdadeiro e ser honrado por isso. Afinal, um Deus de grande misericórdia e verdade é digno de que sua glória seja reconhecida. No versículo 6, o louvor de Davi é transformado em oração, pedindo que seu povo fosse resgatado da sua angústia atual. O interessante é que a abertura do Salmo 108 é tão repleta de elogios que nem dá para perceber que o salmista estava em apuros. Ele só mencionou sua angústia depois de sintonizar seu coração e a sua mente com os louvores ao Senhor. Ele pediu que o Senhor o salvasse com a sua mão direita. Ele usou essa expressão porque a mão direita era considerada a mão da habilidade e da força. Deus respondeu em sua santidade, ou seja, na qualidade de separado e acima de toda a sua criação, que a vitória dele sobre todas as nações o deixaria feliz, declarando a sua soberania sobre toda a terra. Ele a dividiria e mediria conforme a sua vontade. Efraim foi chamado de capacete da cabeça de Deus, expressando sua força e seu poder. A tribo de Efraim descendia de José e era uma das tribos proeminentes de Israel. E se Efraim expressava a força de Deus, a tribo de Judá foi chamada de cetro de Deus, expressando o seu governo e o seu domínio como um legislador. Judá era a tribo do rei Davi e mais tarde seria a tribo de Jesus, o Messias. Nós já dissemos várias vezes aqui que Yahvé não era uma divindade local, como os deuses das outras nações e com autoridade apenas sobre Israel. Ele é o Deus de todas as nações e o salmista reconheceu isso ao mencionar os três reinos vizinhos. Moabe e Edom, conhecidos por seu orgulho, receberiam de Deus funções humildes. Ele usaria Moabe como uma bacia de lavar os pés e sobre Edom, Deus lançaria a sua sandália ou o seu sapato. Em uma época em que as estradas e caminhos eram sujos e empoeirados, os sapatos de uma pessoa eram vistos com desprezo. Lançar as sandálias era uma expressão que mostrava que Deus iria abater o orgulho de Edom. Este salmo parece ter sido composto e cantado na véspera da batalha, pois antes de Davi confrontar a cidade forte de Edom, ele louvou a Deus e expressou sua total confiança no domínio de Deus sobre Israel e sobre as nações pagãs.
A cidade forte mais notável entre os edomitas era a capital, Sela ou Selá, que significava pedra, penhasco ou rocha na língua edomita. Esse nome foi traduzido para o latim como Petra. Não temos registro de Davi atacando ou conquistando aquela cidade. Mas se a cidade forte mencionada aqui se refere a Petra, talvez Davi a tenha conquistado, mas não consta no registro bíblico. Ou pode ser que Davi tenha se referido a Petra simplesmente como cidade forte, como um exemplo do que parecia ser uma cidade invencível, mas que não poderia resistir ao poder e à ação de Deus. Na realidade, havia uma série de cidades bem fortificadas em Edom que eram a fonte da força e do grande orgulho do país. Mas quando o Salmo fala da cidade fortificada, tudo nos leva a crer que é Petra, a lendária, inacessível e aparentemente impossível de ser conquistada fortaleza montanhosa de Edom. Mas aqui está um princípio importante e eterno. Aquilo que parece invencível pode ser superado pelo poder de Deus. O versículo 11 indica que essa oração foi feita por causa das derrotas recentes e o reconhecimento de que elas ocorreram porque Deus não foi à frente dos exércitos de Israel. E se Deus novamente não saísse com os exércitos, não haveria esperança de vitória. O salmista não procurava uma solução militar para os seus problemas, como, por exemplo, fazer aliança com outros reis, porque ele sabia que a ajuda humana era inútil, somente Deus poderia levá-los à vitória. A vitória pertencia a Deus. Cabia a Israel louvar a Deus e estabelecer um relacionamento correto com ele. Este era o objetivo deste salmo e podemos supor que ele cumpriu o seu propósito e a batalha foi vencida. Não cabia a Israel evitar a luta e ver passivamente o que Deus faria. Em vez disso, eles lutariam, mas lutariam através de Deus, em uma luta corajosa e valente, e assim veriam Deus pisar os seus inimigos. Com isso, nós aprendemos que a fé não é covarde e nem preguiçosa. Ela sabe que Deus está com ela e por isso age valentemente. E então se levanta para pisotear os seus inimigos em nome do Senhor. Note que o compilador do Salmo começa com louvores ao Senhor. Em seguida, lembra ao Senhor a sua promessa de conquistar os inimigos e de lhes dar a terra. E encerra com uma oração pedindo a ajuda de Deus com uma expressão de confiança no seu poder. O louvor, a oração e as promessas formam uma combinação que pode ser encontrada com frequência nos salmos e é um padrão que devemos imitar em nossa vida diária. E amanhã nós vamos refletir sobre o Salmo 109, que é considerado o mais forte dos salmos imprecatórios, que eram os salmos que invocavam maldições sobre os inimigos. Vamos entender o conteúdo deste salmo amanhã aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!